E se você tivesse mais valor morto do que vivo? Meu nome é Elias. E por muito tempo, minha vida foi definida por um silêncio pesado e o cheiro de mofo dos porões de arquivos. Eu não era o garoto atlético ou popular da escola. Eu era o filho quieto, o nerd, o especialista em computadores que todos recorriam quando o Wi-Fi caía, mas que ninguém realmente via. Eu tinha acabado de completar 18 anos, mas ainda dependia de tudo. Morava na casa grande, gélida e cara que meu pai, Dr. Arthur Brandão, um neurologista respeitado, mantinha com um rigor quase militar. Minha mãe, Lídia, era uma sombra silenciosa, focada apenas em manter a fachada social perfeita para a clínica dele e para o círculo de amigos dele. Minha vulnerabilidade era financeira e emocional. Eu não tinha dinheiro próprio, não tinha carro e, o mais importante, não tinha voz. Meu pai controlava tudo, desde o roteador da internet até a minha conta bancária, que, legalmente, ele ainda tinha acesso total por eu ser recém-maior e responsável com finanças, segundo ele. A situação atual era simples: obedeça às regras, estude a medicina que ele queria que eu cursasse e não questione. Mas eu tinha o meu refúgio e o meu mecanismo de defesa, a tecnologia. Desde os 12 anos, eu me enfurnava em fóruns de programação, código em redes. Não era só um hobby, era o meu superpoder invisível. Eu sabia como os dados viajavam, como eles eram armazenados e, crucialmente, como eles podiam ser apagados e recuperados. Meu pai me via como um garoto dos joguinhos, e essa subestimação era minha arma. O conflito inicial era minha prisão lenta e silenciosa. Meu pai me dizia que o mundo era perigoso demais para eu sair, que meus amigos eram má influência, que a faculdade que eu queria, ciência da computação em outra cidade, era um capricho idiota. Ele usava a segurança e o amor como algemas. Ele fazia tudo parecer proteção, mas eu sentia que era controle. E o drama da minha vida era tentar sobreviver a esse controle sem enlouquecer, sonhando com a liberdade que viria quando eu finalmente pudesse me sustentar. As coisas começaram a mudar de um jeito sutil, como um ruído baixo que você insiste em ignorar. Eu percebi que ele estava usando meu nome em mais documentos do que o normal. Eram formulários de autorização familiar para a clínica dele, pedidos de equipamentos caríssimos para os laboratórios. Ele sempre dizia que era apenas para desburocratizar, que eu precisava assinar para pegar o jeito do mundo dos adultos. Eu assinava, engolindo minha desconfiança. Ele era o Dr. Brandão. Ele não precisava fraudar nada. Ou era isso que eu queria acreditar. A situação desmoronou em uma noite chuvosa de terça-feira. Meu pai estava no escritório dele, falando ao telefone, o que era comum. Mas naquela noite, ele não estava falando de pacientes ou de novos tratamentos. Ele estava tenso, a voz baixa, quase um sibilo. O escritório dele ficava no final do corredor, e ele sempre fechava a porta a 7 chaves, o que, para um hacker amador como eu, era apenas um convite. Eu estava estudando na sala de estar, mas meu foco estava no som. Ele disse algo em voz baixa que me fez gelar. Ele falava de dinheiro, mas não do dinheiro da clínica. Falava de um investimento que havia dado errado e que precisava ser coberto imediatamente. O que ele disse a seguir foi o gatilho, a frase que destruiu a fachada de pai e médico responsável. Ele mencionou o plano B. Ele disse para a pessoa do outro lado, com uma urgência rouca, que o plano B precisava ser acionado antes que o garoto fizesse a transferência. Fiz a ligação na hora, meu coração batendo um ritmo de pânico contra as costelas. A transferência só podia ser o dinheiro da bolsa que eu havia recebido, em segredo, de uma universidade a 3 estados de distância, aquela que ele não queria que eu fosse. O dinheiro estava em uma conta poupança que ele monitorava, esperando o momento de ser transferido para a faculdade. Eu tinha planejado fazer isso na próxima semana, quando eles estivessem em uma convenção. Mas o que era o plano B? O medo deu lugar a uma determinação fria. Eu não podia confrontá-lo, ele me destruiria com palavras ou, pior, cortaria todo o meu acesso. Eu tinha que saber o que ele estava tramando. Meu conhecimento em tecnologia, meu refúgio, precisava se tornar minha ferramenta de investigação. Eu esperei. Esperei até que ele saísse para um atendimento de emergência. Uma desculpa comum para reuniões noturnas, e a casa estivesse envolta naquele silêncio mortal da minha mãe, que jamais questionava. Entrei no escritório. A porta, embora trancada, cedeu a uma técnica simples de invasão de fechaduras. O computador dele estava hibernando. Eu não precisava invadir a senha dele, que eu já sabia. Claro, era o nosso antigo endereço. Eu precisava de algo mais sutil. Eu precisava de algo que ele não soubesse que existia. Conectei um pendrive minúsculo, que eu havia programado meses atrás. Ele era um keylogger e um extrator de dados de rede, disfarçado de backup de fotos de família. Levei apenas 2 minutos para executar o script no computador dele e mais 3 para extrair os logs de rede da última semana. O que eu estava procurando? A conversa que ele teve naquela noite. Eu sabia que, em vez de usar o celular, ele havia usado um sistema de comunicação criptografado no computador para a chamada de voz. Esse sistema registrava os pacotes de dados. Eu estava buscando a transcrição oculta. De volta ao meu quarto, tremendo, abri os arquivos. Não conseguia a voz, mas conseguia a transcrição de texto gerada automaticamente pelo software de comunicação da clínica, que ele havia esquecido de desativar. Eram notas rápidas, fragmentos, mas claros o suficiente. Li a frase, e ela foi como um golpe físico, reescrevendo tudo o que eu pensei saber sobre meu pai. O garoto é a garantia final. Ele está no seguro de vida. O empréstimo hipotecário está no nome dele. A cirurgia de amanhã cobre os juros. Mas se a bolsa cair na conta dele, adeus. O plano B é a incapacitação. A história completa está no canal e no link abaixo.